Amanda, bem-vindos ao canal da Montalk e hoje eu tô aqui pra fazer a análise do 7º episódio da 4ª temporada de La Casa de Papel. E se você tá chegando agora, esse é o projeto La Casa de Papel. A gente tá fazendo análise episódio a episódio. E aí a gente faz teorias, a gente faz conexões entre as cenas da série. Já maratona a playlist, se inscreve nesse canal e ativa as notificações pra você não perder nada, porque aqui é o lugar da resistência. Deixa aquele like e também compartilha com todos os seus amigos que são da Liz, não é mesmo? Porque a gente vai acompanhar tudo até o final. Também tem grupo no Telegram, tá aqui na descrição. Tem o nosso Instagram, onde a gente faz live surpresa de La Casa de Papel. Não perca nada e bora pro episódio 7, que é o Derrube a Barraca, certo? E o episódio 7 e o episódio 8 estão muito ligados, então a gente vai comentar agora tudo que aconteceu no 7, pra gente poder correlacionar com o 8 e teorizar, tá bom? Esse episódio começa lá com os momentos finais da temporada. A gente vê os atiradores no telhado e a gente descobre que são 9h40 em Madrid. Certo? E o Gandia vai conseguir contato com a polícia, contato com o Tamayo, ele vai falar que a Tóquio tá morta. No começo a gente não entende nada, né? Porque essa cena já é lá do final. E aí o episódio transporta a gente pra 45 horas antes. Exatamente no momento da morte da Nairobi. E aí essa cena vai rolando, a gente não vai entendendo nada, porém o episódio pausa e vai contar lá do comecinho, ele vai transportar a gente para 45 horas antes, que é onde tudo isso vai começar, certo? Então esses dois episódios se passam em 45 horas. Nós vamos exatamente pro momento da morte da Nairobi, momento mais triste, na minha opinião, de La Casa de Papel. E o Gandia acabou lá de fazer aquelas acrobacias malucas onde ninguém, quer dizer, conseguiram atingir ele, né? O Denver vai jogar uma bomba, os estilhaços vão atingir ele, mas ele consegue escapar, ele volta lá pro quarto do pânico e ele mente pra Tóquio. Ele fala, a Nairobi, a sua amiga, ela me jogou uma bomba. Ou seja, ele não conta que matou ela e ainda coloca a culpa nela, né, de tudo isso que tá acontecendo. Ele até tenta injetar um medicamento, porque ele tá muito debilitado, gente. Nesse momento o Gandia tá muito debilitado. Ele não consegue e acaba desmaiando. E aí a gente tem um flashback muito importante. É um flashback do professor e do Berlim naquele restaurante. A gente já viu cenas desse flashback, mas agora a gente começa a colocar tudo em ordem. Então, o que aconteceu naquele dia? O Berlim vai até o banco, se passa por aquele investidor famoso, conversa com o governador e logo depois eles vão pra esse bar. Inclusive o Berlim tá trocando de traje, né, nesse bar e o professor fala, mas você tem que fazer isso aqui? Poxa, né? Ele tá colocando aquela infame gravata borboleta que ele usa e aí eles vão conversar porque o Martin ou o Palermo está estacionando o carro. O professor está muito contrariado com o plano como um todo. Ele fala, olha, é o seguinte, o Martin, ele tá cego, porque todas as loucuras que você começa a falar, ele simplesmente concorda. O que acontece é que o Martin não tá tendo pensamento crítico porque ele tá apaixonado por você, e Berlim, você também não tá tendo pensamento crítico porque você tá apaixonado pelo plano. O Berlim fala que o Martin é um engenheiro, que ele faz equações super complicadas. E aí o professor fala, tudo bem, eu confesso pra você, o plano, ele tem detalhes maravilhosos, eu tenho que reconhecer, mas ele não funciona como um plano. Exatamente foi por isso que você me chamou, não é? E aí o Berlim só fala que queria compartilhar o maior plano da vida dele com o irmão dele. E aí o professor rebate, ele fala, não, vocês precisam de mim porque eu tenho um cérebro analítico que vocês não têm. Vocês sabem como tirar 90 toneladas de ouro lá de dentro, mas vocês não sabem, primeiramente, como viver com essas 90 toneladas sem chamar a atenção, e vocês não sabem como escapar do Banco da Espanha. Uma mente analítica como a minha resolveria isso. Então ele chama o professor no fundo porque ele sabe que o professor é muito mais frio nesse momento. O Berlim é muito mais romântico, apesar de também ser um gênio. E o Martin, que é um cara super inteligente, tá apaixonado pelo Berlim. Fatos, apenas fatos. Mas aí o professor ainda vê defeitos no plano. Eu acredito que nesse momento é o Sérgio tentando ser totalmente racional. Ele acreditava que o plano ainda não estava finalizado e que eles tinham que pensar de uma forma fria de como sair de lá. Se o professor conseguiu decifrar a tempo como sair de lá, na época que o Berlim estava vivo ou não, a gente ainda não tem certeza. Eu acho que talvez o professor só tenha bolado a parte da fuga depois, porque eu acho que logo depois dessa cena do restaurante, tudo que acontece, o Berlim já desiste, né, do plano. Eu acho que o tempo que decorreu é pequeno.
sei lá, teorias, né? O professor, inclusive, chama esse plano de suicida, ele fala que é um grande suicídio, e aí é nesse momento que o Martin volta, faz aquela brincadeirinha, né, com o professor, e o Berlim, que tá ajeitando a gravata, a borboleta, ele, né, o Palermo tá ajeitando nele, vê aquele cara bem folgado que tá rindo dele, que depois ele vai quase matar dentro do banheiro, certo? Então as cenas se conectam aí. O importante é que o professor achava que não tinha como escapar do banco nesse momento, ou pelo menos ele não tinha feito ainda esse cálculo. Nem preciso dizer que o Berlim e o Palermo não tinham pensado nessa parte, tá bom? Nesse momento, a gente tem o Palermo e o Bogotá furando as paredes, procurando a sala do pânico. Eles conseguem contato com o professor, falam que eles encontraram essa sala, e aí o professor fala, ok, pro Gandia sair vivo, ele não pode executar a toque, a vantagem tá com a gente. E é nesse momento que o Palermo vai falar, olha, eu não sei bem não, porque o Gandia é louco, ele acabou de executar a Nairobi. E é nesse momento que o professor chora. Ele até cai, ele chora, ele lembra da cena onde ele aceitou ser o pai do filho da Nairobi. A gente já comentou tudo aqui no review do episódio 6. E eu acredito que é nesse momento que vai cair uma ficha muito grande no professor. É uma perda irreparável. E o professor vai começar a pensar de forma mais analítica porque ele precisa. O choque acaba deixando o cérebro do professor ainda mais aguçado. Porque ele vai falar, a gente vai devolver essa pancada que eles deram na gente 100 vezes mais na tenda da polícia. Nesse momento a gente vê o Helsinki que tá carregando o corpo da Nairobi. É muito difícil pra ele, eles tinham uma... Eles eram família, gente. Eles tinham uma relação muito próxima. E o professor vai falar, a gente vai começar nocauteando todo mundo com a verdade. A partir de agora, o professor vai atacar sem pausas. Ele vai usar diversos mísseis, eles falam aqui que são 5 mísseis nesse episódio que ele joga contra a polícia e todos eles vão causar um grande estrago. Nesse momento, a Mônica toma a frente, ela fala, professor, você precisa conversar com o Rio. Você não sabe ainda toda a verdade. E ela pede novamente para ele certificar de que eles vão sair de lá vivos. E o professor fala, se o ouro for derretido, eu mantenho a minha palavra de tirar vocês vivos daí. E é nesse momento que a Mônica também começa a tomar um pouco da liderança. Ela chama o Denver e eles vão descer na fundição. A Mônica desce até a fundição e fala, gente, a Nairobi morreu, agora eu assumo o controle. Eu gosto muito da Mônica, gente, porque ela é uma pessoa muito proativa. Ela vai lá e faz acontecer, sabe? Ela vira e fala, Denver, tira todo o ouro lá de dentro, vamos acelerar isso aqui, aumenta o forno e bora. Eu gosto muito e eu acho que a Mônica vai ter um papel de liderança muito forte nessas últimas 2 partes, né, que vem por aí. E essa é uma cena que mostra isso bastante. Lá fora do banco, a gente vê que a polícia tá pronta pra entrar, eles já estão lá com os caras que vão desarmar as bombas da entrada. O povo tá maluco, tá um verdadeiro caos lá fora. E o professor vai começar a contornar essa situação que tá se formando. Até porque o Antonianzas liga pro professor. Ele fala, olha, professor, não tem mais jeito, eles vão aproveitar esse momento pra invadir o banco. Então fica ligado, faz alguma coisa. E aí o professor só pergunta, você deu o meu recado a Lisboa? E aí o Antonianzas fala, eu passei sim o recado. E qual recado é esse? O Antonianzas fica meio que encarregado de vigiar a Lisboa lá dentro da tenda, porque a Alicia, o Tamay, eles estão, né, resolvendo as tretas que estão rolando. E aí uma hora que ele consegue levar um cafezinho pra Lisboa, ele fala a palavra Paris. E ela se emociona muito, né, é o momento que a gente vê a Lisboa chorando, porque ela sabe o que vai acontecer, ela sabe que ela não foi abandonada pelo professor. E, gente, eu acho isso muito bonito, como ele fala Paris pra ela e como ela reage. É incrível ver a conexão dos dois. Como diria Lisboa, Alicia, a nossa conexão é de outras vidas, você não entenderia, minha filha. O professor também vai continuar traçando o plano que acontece dentro do banco. Ele fala, gente, a gente vai precisar do Gandia vivo. Ele é essencial pro plano. A gente já viu as cenas da próxima temporada, onde eles vão usar o Gandia, assim, eles vão colocar ele pra fora do banco com um sinalizador. Então a gente sabe que ele precisa estar vivo. Eu lancei aqui uma teoria do segundo plano Alcatraz e tem gente, eu vou deixar aqui no card, tá, gente, tá em algum lugar, teorizando que mais uma vez ele vai ser usado como distração, que ele pode ser parte aí do segundo plano Alcatraz. Eu achei bem interessante também essa teoria, assistam lá, tá? Mas aí ele fala, ó, a gente precisa do Gandia vivo, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão fingir que vocês estão quebrando a parede e vão pela frente
E onde o Gandia tá por trás, vocês façam um pequeno buraco e coloquem gás narcótico. Assim, o Gandia ia apagar e eles conseguiriam tirar a Tóquio com vida lá de dentro, certo? Mas para que tudo dê certo, é muito importante que os atracadores consigam também, primeiramente, cortar os cabos de comunicação do Gandia. Ele não pode mais falar com a tenda da polícia lá fora. Inclusive, aparece uma cena onde o Gandia vai lá, a polícia chama ele, e é bem no momento que ele vai atender, né? Ele tá meio desmaiado, mas eles conseguem cortar os cabos, impedindo essa conexão, essa comunicação entre os dois, e isso é essencial também pro plano. A polícia não pode saber o que tá acontecendo lá dentro. Nesse momento, a gente vê também o professor falando com o Ryu. O Ryu acaba falando tudo pro professor, ele confia no professor as coisas mais difíceis que aconteceram com ele durante a tortura. E a gente vê também que o Marcélia já tá lá no deserto da Argélia. Ele tá esperando do professor coordenadas, porque, enfim, ele sabe falar muitos idiomas, mas ele não consegue falar aquele dialeto local. E o professor tá indo atrás das coordenadas, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Eu não queria ser o professor que eu não consigo coordenar os vídeos do projeto La Casa de Papel. Imagina tudo isso, gente. Não é fácil ser professor também, mas a gente vê tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo. Quando a polícia está prestes a entrar, o professor vai lançar o primeiro míssil. E o que é o primeiro míssil? É o velório da Nairobi. Ele manda lá os seguranças do governador saírem com o caixão, com todas as homenagens a Nairobi, né? Nesse momento a gente vê a data de morte dela. A gente tem que lembrar que a série tá se passando em 2019, né? Então tem toda aquela data, aquelas homenagens, o povo muito emocionado, eu aqui chorando quase falando sobre isso, e os atracadores cada um lidando com o luto lá dentro de uma forma diferente, mas tá todo mundo abalado com a morte da rainha, né? Com a nossa rainha do matriarcado. Mas é o primeiro míssil porque a população vê aquilo. Inclusive é muito emocionante porque a Lisboa tá dentro da tenda e ela fica assustada, ela fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela sai, quando o Tamayo vai mandar ela voltar, a Alicia fala, deixa ela ficar aqui por respeito. E o Ángel acaba até dando uma consolada nela. A gente já falou várias vezes aqui como é bonita a amizade dos dois. E a Lisboa chora vendo que a companheira dela morreu. É um momento muito triste. E se eu falar mais um pouco, eu vou chorar. E aí, logo depois, o professor já lança o segundo míssil, que é cobrir Madrid com pôsteres, com cartazes, com a cara do Rio, né? Escrito assim, enterrado vivo. E aí ele ainda pega o depoimento do Rio, que vai contar tudo o que aconteceu para toda a imprensa internacional e para a imprensa nacional também. E aí ele fala que ele foi detido no dia 20 de janeiro até dia 4 de abril de 2019. É muito tempo. E aí ele fala, eu fui sim enterrado vivo, eu tive que cavar minha própria cova, meu Deus do céu, e eles me enterraram vivo. E ele implica a CNI e o Prieto em todas essas operações. O que é verdade, gente, o que aconteceu. Ele até fala da cela, que ele não conseguia sentar, que ele não conseguia ir no banheiro, ele tinha que fazer tudo lá. E óbvio que o Prieto vai ver tudo isso de casa e quase infarta novamente, não é mesmo? Adoro ver o Prieto quase infartando, é meu momento de felicidade vendo essa série. E, gente, são torturas pesadíssimas, né? E aí o Tamayo vai confrontar o Prieto, ele fala, como é que vocês fizeram isso? E o Prieto acha a coisa mais natural do mundo. Ele, não, a gente tinha que torturar, né? O que a gente ia fazer? A Alicia fala que eles foram tão cuidadosos que não deixaram hematomas, então toda a tortura foi feita sem deixar marcas. Lembra que a Estocolmo até pergunta, né, pro Rio, mas poxa, você não tem nenhuma marca. Eles foram cuidadosos demais. E aí o Tamayo fala, mas calma, gente, é a nossa palavra contra a deles. Você acha que eles vão acreditar em quem? Na polícia ou nos atracadores? E o Prieto vai ter que dar um depoimento lá, falar tudo o que aconteceu, negando toda a verdade. E eu adoro que aqui no roteiro eu escrevi assim, ó, o Tamayo vai infartar. O Prieto também. Gente, é a minha felicidade. Aí, gente, o professor tá lá no reservatório de águas pluviais e chega quem? Chega o Darko, o Benjamin e todo o povo lá de apoio. É bonito ver o Benjamin falando, né, que se o Moscou, que era o irmão dele, confiava no professor, então ele iria confiar também. Ele trouxe, né, todos os mineradores, né, todo o pessoal que vai trabalhar junto. E ele pergunta da filha dele. A filha dele é a Julia, a Manilha, e o professor certifica que ela tá bem e que agora eles vão para uma aula. Todos os mineradores vão participar de uma aula que o professor vai explicar o que vai acontecer nas próximas 30 horas. É todo esse plano aí que vai rolar, certo? Aí a gente vê uma cena da Tóquio provocando o Gandia. Ele tá super mal e ela tem todo um diálogo com ele
provocando ele, porque a Tóquio sabe que pra se salvar ela tem que conseguir se livrar do Gandia. Então a gente vai ver vários momentos desse episódio ela conversando e tentando manipular ele. A Tóquio é muito esperta, gente. Olha, ela tem muitos defeitos, mas Tóquio sabe manipular o Gandia. Ninguém me deixa, ninguém me deixa! Corta lá pro Banco da Espanha e a gente vê uma cena da Estocolmo e do Denver trabalhando pra caramba lá na fundição. E o Denver fala, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ele mesmo reconhece que ele não está bem. A gente já comentou aqui de toda a pressão psicológica dele ter perdido Moscou, ele perdeu o pai e agora tá deixando o filho sozinho pra participar de tudo isso. E ele fala, não sei o que tá rolando, mas eu sei que eu te quero muito, Mônica. E estando junto com você ou não, eu vou cuidar de você. Essa é a promessa que ele faz, tá bom? Morrendo ou não morrendo, o Denver vai cuidar da Estocolmo, tá? E aí ele fala que ama ela, né? Mas que ele entende, porque lá onde eles estavam, ele era o único que era do mesmo lugar que ela, mas agora ela tá vendo outras pessoas novamente, ela pode estar fazendo comparações. Ele até fala, se você quiser ficar com o Rio, eu entendo. E a Mônica fala, mas não, você não tá entendendo, meu filho, o que eu tenho com o Rio não é sobre isso. E aliás, eu tô no meio desse atraco e eu não consigo tomar decisões aqui. E o Denver fala, só que a gente se conheceu num assalto e nós tomamos muitas decisões juntos. Isso é verdade, gente. Mas a Mônica também tá sobre uma situação muito difícil. O Denver tá maluco, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. A Nairobi acabou de morrer, então eu entendo os dois lados. Mas eu acho que essa cena é uma prova de que o amor deles é muito forte. Que independente da situação, ela escolhe o Denver pra descer com ela lá na fundição. Eles estão juntos de qualquer forma. Pra mim, junto com o Serquel, esse é o casal de La Casa de Papel que mais faz sentido. Então eu vejo eles juntos, não importa como, até o fim, tá? Se eles vão morrer ou não. Tem muita gente teorizando também que a Estocolmo vai morrer pelas fotos promocionais, pelas imagens da mão dela cheia de sangue, do cortezinho de sangue aqui nas imagens promocionais. Não sei, mas esse é um casal muito bonitinho que tá enfrentando um momento difícil. Quem nunca? Qual é o casal perfeito que nunca, né, enfrentou um momento difícil? Já dizia Serquel também, que já, né, enfrentou. Mas eu acho que essa cena é mais pra mostrar isso pra gente. E que a Mônica também tá confusa, ela tem esse direito, mas que a relação dela com o Rio é só uma amizade muito fofa, que aliás eu amo essa amizade, tá bom? Mas não é nada mais além disso. Fãs do Rio e da Tóquio, da Mônica e do Denver, fiquem tranquilos. Corta para uma cena que Renan tinha que estar aqui pra comentar. Que é a cena onde a Amanda tá muito confusa ainda lá no meio dos reféns, mas ela começa a lembrar o que aconteceu com ela. E aí ela pergunta pro Arturo o que ele fez com ela enquanto ela dormia. Ela fala, você me drogou, eu fiquei inconsciente, você abusou de mim, mas antes de eu dormir, eu senti você abrir o zíper e você me tocando. Eu acordei com o sutiã arrebentado. E o Arturo vai fazer algo desprezível. Ele vai falar assim, olha, não, você que estava desorientada e nervosa e teve um sonho erótico comigo. Mas relaxa, eu não me importo de ser o objeto do seu desejo. E aí ela acusa ele claramente do abuso que ele cometeu. E ele fala que isso é algo muito sério, que ela tá desorientada. E ele fala, eu sempre fui um defensor dos direitos das mulheres. E ainda zomba dela. Gente, que tipo de pessoa é o Arthur? É o tipo de pessoa que fala pros outros que luta pelos direitos das mulheres, mas na verdade abusa delas, certo? Mas todo mundo escuta aquilo. Até o governador dá uma olhada bem feia. E a Manila tá lá, ainda bem, pra ouvir tudo aquilo, porque ela vai reagir a tudo aquilo que tá acontecendo um pouquinho mais pra frente, certo? Aí a gente vê mais um pouquinho da Tóquio provocando Gandia, porém essa cena ela vai começar a falar que ele tá ferido e tudo mais, e ela vai falar sobre os ferimentos e como isso pode matar o Gandia. Ela fala que aprendeu sobre aquilo com o professor e que ela precisa tirar os estilhaços que ficaram nele. Aí o Gandia fala, tudo bem, eu vou deixar você tirar os estilhaços, mas amordaça ela pelo pescoço e solta as mãos, certo? E ele fala, eu tô armado, então fica ligada, Tóquio. Corta pra cena lá no Ministério do Interior, 19 horas e 45 minutos, e o Prieto está dando seu depoimento, né? Por quê? Porque ele tá negando as acusações que o Aníbal Cortés, o nosso querido Rio, fez contra ele. E aí ele simplesmente vai negando todas as acusações. E o professor sabia que ele faria isso, mas o plano do professor é o quê? Ganhar
a inteligência, né, o Serviço de Inteligência Nacional, com a inteligência dele, que é muito maior. O que acontece é que o Marcélia tá lá na Argélia e eles conseguem localizar um dos torturadores. E aí, obviamente, né, esse torturador é obrigado, pelo Marcélia, a contar o que ele fez. E ele acaba confessando tudo, que sim, que ele recebeu ordens do Prieto para poder torturar o Rio. Ele mostra a cova onde o Rio foi enterrado. E esse é o terceiro míssil do professor. No meio da entrevista do Prieto, ele acaba mandando imagens desse torturador, confirmando tudo. Ele manda um e-mail que o Prieto mandou pro torturador, para que o torturador fizesse tudo aquilo com o Rio. O caos está instaurado. Por quê, gente? Porque agora o Tamayo não pode mais pensar só no que tá acontecendo no Banco da Espanha. Tá tudo desmoronando. Ele não quer que nada aconteça para piorar ainda mais a situação. Por exemplo, o Suárez quer invadir e o Tamayo fala, você tá louco? O que me falta agora, a cereja do bolo, seria matar um civil. Não. Vai todo mundo embora dessa tenda porque eu preciso falar com a Alicia. E é nesse momento que ele diz pra Alicia que a única forma de resolver agora aquilo é assumir toda a culpa. E aí ele fala, a gente precisa de um bode expiatório pra assumir a culpa. Adivinha quem é a Alicia? Você. É o quê? E aí ele fala, não, você vai assumir tudo, você vai renunciar ao seu cargo, mas a gente nunca vai te deixar na mão, a gente já pega um juiz pra te julgar que deve coisas pra gente. Ele vai armando toda uma falcatrua e prometendo pra Alicia que não vai deixar ela na mão, que ela vai continuar recebendo. Este homem oferece a uma mulher grávida o quê? A chance dela arruinar a carreira dela e assumir todos os erros que toda a polícia cometeu. Promete que não vai deixar ela na mão, mas a gente sabe que não funciona desse jeito. E a Alicia não tem outra chance. Além, ela não tem outra escolha. Ela fala, bom, eu não tenho escolha. O que eu vou fazer? E fica lá pensativa. Mas ele vai usar ela pra poder limpar a própria barra, né? Isso não faz sentido! E com tudo isso, o que o professor consegue? Ele consegue proteger momentaneamente quem tá dentro do Banco da Espanha. Porque eles não iam atacar, eles não iam fazer nada com tantos ataques vindo do professor. E eles vão usar essa trégua pra resgatar o outro membro do bando que tá preso dentro da tenda, que é a Lisboa. O professor precisa saber aonde que eles vão levá-la e quando. E ele fala, calma, eu vou saber isso porque eu mesmo vou provocar esse translado. A gente já vai ver o próximo tiro que ele vai dar. Porque nesse momento, a Tóquio tá tirando lá os estilhaços do Gandia, né? Tá suturando ele. E aí, os atracadores estão lá fora tentando invadir aonde eles estão. E a Tóquio acaba apunhalando ele. Aí o pessoal até fica com medo, meu Deus, a Tóquio matou o Gandia, mas não, ela só apunhalou. Eles conseguem entrar e tirar a Tóquio de lá. E o quarto míssil, nesse momento, é lançado. O professor vai aparecer num telão. Ele está dando as caras, gente. É um telão no meio de Madrid. E ele fala, olha, nossa companheira Lisboa foi detida ilegalmente, sequestrada, presa, sem direito à defesa, depois da polícia fingir que a matou. E ele mostra aqui num celular todo o áudio da polícia fingindo a morte da Lisboa, certo? E aí ele fala, eu imploro uma investigação para comprovar a verdade desses fatos. Gente, mais uma vez a polícia agindo, né, da mesma forma que agiu com o Rio. Deteve o Rio e não contou nada. É importante lembrar que lá na cena da Tóquio novamente sendo resgatada, ela vai abraçar o Rio, tem esse momento que me faz pensar que talvez eles voltem a ficar juntos. Quem shippa esse casal vai comemorar nesse momento, mas eu acho que sim. Eles estão mostrando aqui pro final que eles ainda se gostam, né? Ou pelo menos se respeitam. Enfim, não sei o que vocês acham, me contem. Mas eu acho que eles vão ficar juntos. Mas o Rio acaba falando, né? Porque ela pergunta como tá a Nairobi e o Rio não responde. E ela entende tudo. E ela precisa até sentar. Sim, porque ela perdeu a irmã dela, né? Por mais que a Tóquio tenha defeitos, uma grande qualidade da Tóquio é o coração. Ela daria a vida por cada um daqueles que tá lá dentro do Banco da Espanha, apesar das vezes ela se descontrolar, né, gente? Mas ela daria a vida pela Nairobi, a gente sabe disso. Então, vem finalmente o último míssil desse episódio, o quinto míssil do professor, que é a corregedoria chegando na tenda da polícia e procurando pela Raquel. Eles vêm pra prender a Raquel por todos os crimes que ela cometeu, né? E
tá certo, né? Tem que ir lá alguém pra fazer esse translado mesmo. Eles vão tirar ela da tenda e levar ela pra ser interrogada, enfim, passar por todo o processo legal que acontece quando uma pessoa é acusada. Só que é nesse momento que a gente tem uma das cenas mais bonitas também de La Casa de Papel. A Lisboa sai da tenda e o povo não se aguenta. O povo vai até ela e começa a abraçar a Lisboa. Até tem uma senhorinha que beija a Lisboa no rosto e o professor vai vendo aquela cena. O Ángel vê essa cena também, né? A gente vê em compensação o Prieto, né, escoltado, totalmente vaiado pelo público, e o Tamayo vendo tudo isso que tá acontecendo, e a Lisboa sendo, enfim, abraçada por todo aquele povo. E eu acho que é nesse momento que a Lisboa entende, sabe? Não que ela não entendesse antes, mas eu acho que é o momento onde ela sente aquele carinho maior do povo e entende que aquilo é muito mais do que um golpe. Aquilo é sobre ser resistência, ser contra os abusos que o Estado comete. É nesse momento que a Lisboa, todos os pontinhos que faltavam se conectar para Lisboa, se conectam e ela percebe que ela é parte de algo muito maior, né? A gente vê também a Tóquio chorando nesse momento e a Alicia indo dar o depoimento. São 3 mulheres aí se emocionando por motivos diferentes. A Alicia percebe que vai ter que assumir todos os erros, sendo que não foi só ela que cometeu os erros, mas uma mulher acaba ficando encarregada de tudo aquilo, né? Sempre uma mulher, né? A Tóquio chorando porque perdeu a sua irmã e a Lisboa se emocionando porque ela finalmente entende o carinho que o povo tem pelos Dalis e o quanto eles representam toda aquela dor, toda aquela revolta que o povo tem contra o Estado. E é isso, gente. É um episódio muito bonito. Eu até me emociono falando do final. E agora a gente chegou ao final. Vamos falar sobre a conexão desse episódio, que é a conclusão do Plano Paris. E aí estaremos prontos para maratonar a 5ª temporada. Então, se você chegou até aqui, deixa um like que ajuda muito o nosso projeto. É isso, Resistência. Um beijo. Adiós.